Tudo bem? Estamos de volta aqui dando sequência a nossas aulas a respeito ainda do tema extinção da relação de emprego. Lembrando que o nosso curso, quando começamos lá no primeiro bimestre, estabelecemos que iríamos tratar especificamente de forma mais particularizada no direito do trabalho, dentre as várias relações de trabalho, a relação de emprego, que nasce a partir do contrato de trabalho. Falamos do conceito de empregado, empregador, a questão do prazo da relação de emprego, será prazo determinado, indeterminado. Passamos pelas obrigações do empregador, a principal delas, pagar o salário, a obrigação do empregado, que é estar subordinado ao empregador dentro de uma determinada jornada, e chegamos na extinção da relação de emprego, né? Extinção essa que pode ser suspensa, interrompida e sofrer alterações. Dentro da extinção da relação de emprego, falamos que ela pode ser sem motivo, entendendo por sem motivo a extinção que se dê em virtude ou da extinção normal da relação de contrato, da relação de emprego por prazo determinado, ou pela vontade pura e simples de uma das partes. E desde a terça-feira começamos a tratar da relação da extinção da relação de emprego de forma motivada, entendendo aquela que não seja fruto apenas e tão somente da vontade de uma das partes. Então, na terça-feira, vimos a extinção da relação de emprego por iniciativa do empregador, quando o empregado deu um motivo, que é a chamada demissão por justa causa. Hoje, vamos ver o outro lado, a extinção de emprego motivada por iniciativa do empregado, quando o motivo tenha sido dado pelo empregador, tá certo? Justa causa, extinção da relação de emprego por iniciativa do empregador, quando o empregado deu motivo. Hoje vamos ver a chamada despedida indireta, ou rescisão indireta, ou demissão indireta, ou ainda extinção da relação de emprego por iniciativa do empregado pelo motivo dado pelo empregador, né? Nos termos da lei, a chamada rescisão indireta. Então, antes de falar das figuras da rescisão indireta, já vamos falar que podemos dizer que esta é a justa causa do empregador. Quando o empregado dá um motivo, nós falamos que ele cometeu uma justa causa, ele incorreu numa figura determinada, nós vimos cada uma das principais figuras, o empregador pode resolver: eu quero extinguir a relação de emprego porque o empregado deu motivo. Agora é o outro lado, quem dá um motivo é o empregador. Por isso a gente pode falar também em justa causa do empregador. O empregador é que deu um motivo para o empregado. E o empregado, com base nesse motivo, pode ou não extinguir a relação de emprego. Se vocês lembrarem, eu falei que existiam requisitos para que o empregador aplicasse a justa causa. Parte desses requisitos podem também ser levados em consideração agora. Os quais principais? Primeiro, o enquadramento legal. O empregado vai enquadrar uma determinada atitude do empregador dentro da lei como sendo um motivo. Outra questão que é bastante discutida na doutrina, nos tribunais, é da imediatidade. Lógico que o empregado também deve ter uma resposta a isto que prioritariamente, isso que majoritariamente, prefiro falar assim,
é entendido pela jurisprudência, o empregado também tem que ter uma reação rápida. Não pode também, olha, o empregador cometeu uma falta há 2 anos atrás e agora eu vou considerar extinta a relação de emprego pela justa causa do empregador. Então há de também ver isso. E a gravidade também de que aquele ato do empregador seja grave o suficiente para ser configurado, vamos aspas, uma justa causa do empregador. E por que o termo rescisão indireta ou despedida indireta? Vamos lembrar que quando o empregado dá a causa na demissão por justa causa, o empregador considera extinta a relação de emprego e só vai pagar para o empregado o saldo de salário dos dias trabalhados, férias cujo direito ele já adquiriu e não foram usufruídas, e 13º direito, salário cujo direito o empregado já tem adquirido de forma integral. Não vai pagar férias proporcionais, não vai pagar 13º proporcional, não vai liberar o fundo de garantia, não vai pagar multa de 40%, e tampouco vai autorizar ou vai liberar o seguro-desemprego. Tá? Na rescisão indireta, e o próprio nome já diz, quais as consequências? Aplicam-se as mesmas condições da demissão sem justa causa. Porque o termo despedida indireta, ou demissão indireta, ou rescisão indireta, entendam que é como se o empregador demitisse aquele empregado. Porém, ao invés do empregador demiti-lo, pagando aviso prévio, obedecendo todas as condições, é como se o empregador preferisse descumprir a lei e o empregado é que considera-se demitido. Por isso, rescisão indireta. O que o artigo 483 da CLT fala? O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Tá? Então, é ele, empregado, que por uma atitude do empregador diz, considero-me como se eu fosse demitido. Então, quais as consequências da rescisão indireta para fins trabalhistas? As mesmas da extinção da relação de emprego por iniciativa do empregador sem motivo. O empregador, então, deverá pagar aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, férias de forma integral, indenizadas, 13º integral. O empregador deverá liberar o fundo de garantia, deverá pagar também a multa de 40% do fundo de garantia e liberar o seguro-desemprego. São as mesmas condições. Nesse ponto, a gente já pode... A primeira diferença das duas extinções, que quando o empregado dá um motivo, ele tem uma consequência da legislação trabalhista. Ele perde as férias proporcionais e ele perde o 13º proporcional. Já o empregador, pela legislação trabalhista, não tem nenhuma consequência. São as mesmas da demissão sem justa causa. Então, não significa, né, uma punição ao empregador. O empregado tem uma punição pela legislação trabalhista de cometer a justa causa. Perde, como já falei, o aviso prévio, as férias proporcionais e o 13º. O empregador não perde. Não perde nada. Simplesmente é como se ele tivesse demitido sem justa causa. Isso não significa, e aqui o primeiro parênteses nosso, de que o empregado não pode pleitear numa ação judicial eventual reparação por danos morais. Porque a justa causa do empregador pode também, além das consequências
trabalhistas do direito do trabalho ter consequências civis de danos morais, certo? Então, mas pela legislação trabalhista é isso. É como se o empregador mandasse o empregado sem justa causa embora, tá? Vamos passar rapidamente aqui as figuras, o que representa, quais as justas causas do empregador, assim como eu fiz com vocês na justa causa do empregado, passar do empregador. A linha A, também seguindo aqui a doutrina. O empregado, né, então o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios aos contratos. O empregador exige que o empregado trabalhe fora daquilo que é considerado normal na relação do emprego. Que ele tenha um desgaste físico superior. Vamos imaginar a hipótese. O empregador exija que o empregado carregue um peso, falando em termos físicos, muito além da sua capacidade. Que o empregado trabalhe numa carga horária muito além daquilo que a lei permite. Lembrando que a lei permite, no máximo, 2 horas extras por dia e mediante acordo. Fora isso, não pode. Que o empregador exija que o empregado trabalhe numa função para a qual não foi contratado. Vamos pensar na hipótese que o empregado foi contratado, por exemplo, como contador, e o empregador exija que este contador vá fazer serviço de limpeza do escritório, faça um serviço de pintura, é fora do contrato, né? Contrário à lei. Vamos imaginar a hipótese que eu contrato um empregado e exijo que este empregado, para vender o produto, o meu produto que ele vende, eu exijo que o empregado minta para o cliente. É proibido por lei. Contrários aos bons costumes, então, é uma amplitude muito grande, né? Geralmente a gente imagina na questão daquela moral comum, exigir que meu empregado se porte de maneira moralmente inaceitável de acordo com o senso comum. Aqui eu acho, infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade ainda machista. Imagine a situação que eu exijo que uma empregada minha se vista de uma maneira que não é considerada normal para quem está trabalhando. Ou que se ela se exponha de maneira a conquistar um cliente pela sua aparência física. Isso é contrário à moral ou aos bons costumes. Então a linha A é a justa causa do empregado quando ele exige, então, qualquer tipo de prestação do empregado que saia daquilo que se considere adequado para o contrato, ou porque não faz parte do contrato, ou porque é superior às suas forças físicas, porque viola a qualificação do empregado, ele não foi contratado para aquilo, e sim para outra coisa. Por exemplo, não exige que ele seja motorista, estou exigindo que ele dirija uma carreta, um caminhão que carreta, ou então que ele se exponha moralmente fora. Então, esta é uma das figuras de justa causa que leva à rescisão indireta, muito comum também. Quando for tratado a linha B, o empregado com rigor excessivo. Nós vimos lá no primeiro bimestre que faz parte da relação de emprego o poder de direção. Aliás, a característica da relação de emprego é que o empregado seja subordinado. Como o empregador tem o poder de direção, ele também tem o poder de fiscalização e o poder de sancionar, de aplicar uma penalidade. Mas claro que essa penalidade que o empregador aplica deve estar relacionada à condição do empregado e relacionado ao objeto da prestação de serviço.
Se, porém, o empregador, sem fundamento, aplicar penas disciplinares, ou então de forma desproporcional à relação de emprego. Vamos imaginar que o empregado cometa uma falha, o empregador pode, advertência, suspensão, demissão por justa causa, nós já vimos isso, mas não pode humilhar o empregador. O empregado. Também não pode aquilo que a gente chama de perseguir. Todo mundo faz a mesma coisa, mas eu só aplico penalidade para aquele empregado. É a intolerância. É a palavra perseguição cabe mais aqui. Eu usar o poder de direção para humilhar, para perseguir, exigir que ele atinja metas que ele não pode. Aí quando ele não atinge aquela meta, eu vou puni-lo também. Ou então, tratar ele de forma diferenciada. Todo mundo chega atrasado, eu só vou punir ele. Não atingiram a meta naquele dia, eu só vou punir ele. Né? Então essa perseguição é uma figura também que leva à decisão indireta. Letra C. Correr perigo manifesto de mal considerável. E aqui, conforme Dorival Lacerda, a sua pessoa, não os riscos naturais da profissão, mas os anormais em virtude da não adoção pelo empregador de medidas geralmente utilizadas ou de normas de higiene e segurança do trabalho. Não entrega o EPI. A atividade do empregado exige o equipamento de proteção, o empregador não entrega. Não faça os exames médicos periódicos. Eu acho que já tratei com vocês que, por exemplo, imagine que quem trabalha como professor com a voz, todos os empregados têm direito a exame médico periódico. Falando especificamente de um professor, não faça o exame médico, ele desenvolve uma doença nas cordas vocais, algum problema, e o empregador não toma esses cuidados. Está expondo o perigo, o empregado, a perigo. Não tem o equipamento de trabalho, por exemplo, uma cadeira, ergonomicamente falando de forma correta, temperatura, luminosidade, tempo de serviço, condições de trabalho, ou seja, estou, enquanto empregador, expondo o meu empregado ao mal, uma doença profissional, um acidente de trabalho, o ambiente, imagine que o ambiente de trabalho, instalações elétricas inadequadas, um prédio com perigo de ruína, que possa causar um prejuízo, dirigir um carro sem freio, com pneus carecas, todas as imagens que você possa imaginar que corra um risco à integridade física do empregado. Também ele pode considerar tendo sido demitido de forma indireta. Letra D. E esta eu diria para vocês que a letra D, pelo menos na minha experiência profissional, é onde mais acontecem as figuras da rescisão indireta. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. O empregador não cumpre aquilo que contratou. E quando fala contratou, também as obrigações legais. Eu contrato o empregado, eu não vou dizer eu vou depositar o fundo de garantia, mas decorrência da relação de emprego, do contrato, é depositar o fundo de garantia, pagar o 13º, pagar o salário em dia. Lembrem que o salário deve ser pago, salvo outra disposição, até o 5º dia útil após o mês vencido. Não cumpro este prazo. Aliás, em termos de prazo de pagamento, tem um decreto de 68 que considera mora contumazo, ou seja, o atraso costumeiro, quando o empregado atrase o pagamento 3 vezes ou mais. Não que ele fique 3 meses sem pagar. Chegou lá o mês de janeiro, devia pagar no 5º dia de fevereiro, pagou no 7º. Fevereiro, devia pagar no 5º dia do último de março, pagou no 8º. Março, devia pagar no 5º último dia de abril,
pagou no 10º, ou seja, atrasou 3 vezes. Segundo esse decreto, isso considera mora contumaz. Então, uma boa parte da jurisprudência entende que atrasar o salário 3 vezes já seria rescisão indireta. Não depositar o fundo de garantia, não preencher a carteira de trabalho, não pagar hora extra. Aliás, todas aquelas obrigações que o empregador deixa de cumprir, em decorrência do contrato, sejam as obrigações que foram estabelecidas no contrato, no termo de contrato, seja ele verbal ou escrito, ou seja, as obrigações legais decorrentes da celebração do contrato, também leva à extinção do contrato por rescisão indireta. Aqui, assim como eu falei das ofensas físicas do empregado ao empregador, ou empregado aos prepostos do empregador, ou empregado a qualquer pessoa, ou ofensas morais, da mesma forma, o empregado também pode considerar como empregador tendo cometido a justa causa, se também praticar atos contra a honra, contra a boa fama, contra a sua integridade física. Temos lá a linha E do artigo 483. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família atos lesivos da honra e da boa fama. Prepostos aqui, o gerente, o chefe de equipe, qualquer pessoa que represente o empregador, às vezes até mesmo um colega de serviço. O colega de serviço não é necessariamente o superior hierárquico do empregado, mas imagine que temos 2 empregados que estão no mesmo nível hierárquico, o colega de serviço começa a ofender a moral daquele empregado. O empregador vê aquilo acontecendo e não faz nada. Ora, aquele empregado que está ofendendo o outro está agindo como preposto do empregador. Não precisa necessariamente ser superior daquele empregado, mas ele representa o empregador, né? Então, se o empregado é ofendido na honra e na boa fama pelo empregador, por um superior hierárquico, ou até mesmo por um colega de serviço, e o empregador não faz nada, é a justa causa. E a linha F fala de ofensa física, né? Então, a linha E e F, ofensas morais e ofensas físicas. Aqui eu já comentei com vocês quando eu falei da justa causa do empregado, questão da calúnia, da difamação e da injúria, né? Se o empregado for ofendido, ele também pode, da mesma forma, entender que o empregador cometeu uma justa causa e considerar rescindido o seu contrato. Lembrando que pode ser até companheiro de trabalho, pela inércia do empregador. O empregador, quando vê que está havendo um desentendimento, está havendo um desrespeito entre os seus empregados, o empregador deve tomar uma atitude. Ou não tomar uma atitude leva ao reconhecimento da justa causa. A linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Quando nós falamos lá no primeiro bimestre das formas de estipulação do salário, falamos que o salário pode ser pago por tempo de serviço, simplesmente pelo tempo, por produção ou por tarefa. Vamos imaginar a hipótese, o mesmo exemplo que eu tratei com vocês, do empregado que trabalha como tarefeiro produzindo roupa. O empregador paga para ele tanto por mês para ele produzir tantas peças de roupa. De repente, o empregador diminui essas tarefas para ele. E diminui as tarefas de forma a reduzir o salário. Também é entendido como uma rescisão indireta, né? Então, essas são as principais figuras, né, que a gente pode enquadrar a rescisão indireta. Quando o empregador, eu vou usar um termo aqui não jurídico, mas para vocês entenderem, o empregador, ao invés de ter uma atitude correta de caráter, de mandar o empregado embora, pagar a indenização,
o empregador fica, aspas, sacaneando o empregado, não cumprindo a lei, exigindo força superior, serviço superior às suas forças, moralmente reprováveis, permitindo que outros o humilhem. Ou seja, o empregador cria uma certa situação para que o empregado não suporte mais permanecer na relação do emprego. O empregado, nesse caso, ao invés de pedir a conta, que muitas vezes é isso que o empregador quer, que o empregado canse e peça a demissão. Não, o empregado não vai pedir a demissão, ele vai dizer, olha, a partir de agora eu considero o meu contrato extinto e você vai ter que pagar todos os meus direitos, tá certo? Aqui no caso, o que a lei fala? O empregado pode, né, optar por parar de trabalhar e entra com uma ação contra o empregador, uma ação judicial. É muito comum isso acontecer. Para de trabalhar, eu sugiro o seguinte, já que o empregado está considerando, avisa o empregador, estou considerando o meu contrato extinto, de acordo com o artigo 483, porque você não cumpriu suas obrigações. Aí o empregador teria o prazo de 10 dias, o mesmo prazo sempre para pagar. Se o empregador não pagar, o empregado entra com uma ação judicial. Via de regra, se o empregador já não está sendo um empregador correto, ele não vai aceitar uma comunicação do empregado, ele vai ter que entrar com uma ação judicial do mesmo jeito. Mas a princípio, em tese, né, vamos dizer que o empregado pode avisar o empregador, realmente reconheço que cometi uma justa causa e pago para você as verbas rescisórias. Por isso existe aqui uma divergência na jurisprudência que muitos julgados entendem o seguinte: se o empregado considera o contrato extinto e o empregador não paga em 10 dias, tem que pagar aquela multa de um salário. Né? Eu particularmente defendo isso. Aí não, falando como advogado, inclusive. Quando alguém me procura e eu entendo que realmente ocorreu a justa causa do empregado, eu falo, comunique comunique o empregador, espere 10 dias. Se ele não pagar, ajuize uma ação e pleiteie da ação, inclusive, a multa pelo pagamento das verbas rescisórias. A não ser que o empregador não concorde com aquilo, mas pague pelo menos as verbas rescisórias devidas pelo pedido de demissão. Tá certo? Por isso que a lei fala que o empregado pode pleitear e o pagamento permanecendo ou não trabalhando, desde que seja aquelas duas hipóteses, do não cumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador, ou então a redução de tarefa. Nas outras situações, exigência de prestação de serviço acima do permitido, aqui vou colocar para vocês, exigidos superiores às suas forças, defesa por lei contrária ao bom costume ou alheio ao contrato, for tratado de forma com rigor excessivo, correndo risco de mal considerável, quando o empregador cometer atos contra a honra ou contra a sua integridade física, nesses casos o empregado tem que parar de trabalhar segundo a lei. Quando o empregador não cumprir a lei ou então reduzir o trabalho, o empregado pode escolher, continuo trabalhando e entro com a ação, ou então já paro de trabalhar e entro com a ação. Então isso é interessante fazer isso aqui. Quando for não cumprimento das obrigações contratuais, ou quando for redução de tarefas, o empregado pode escolher de parar de trabalhar e entrar com a ação, ou continuar trabalhando. Nas outras condições, o entendimento é que o empregado tem que simplesmente parar de trabalhar, né? E eu digo, comunicar ao empregador e entrar com uma ação depois, até por causa da multa, tá certo? Aqui, o mesmo artigo 483, lá no parágrafo 1º, ele fala de um tema que não diz respeito à rescisão indireta, mas quando o empregado tiver que cumprir uma obrigação incompatível com a relação do emprego. Vamos imaginar
que o empregado é convocado para prestar um serviço militar, fora daquela prestação militar obrigatória. Vamos imaginar que uma hipótese que o Brasil, em uma missão de paz, convoque um reservista para prestar um serviço no Exército. Nesse caso, o empregado não vai considerar o emprego rescindido indiretamente. Pode suspender o contrato. Eu só estou tratando nisso agora porque é no mesmo artigo. Então, quando for isso, o empregado pode suspender o contrato. Aí vamos falar em suspensão do contrato, que nós já tratamos também em algumas aulas passadas. E no caso do empregador, constituído em empresa individual também. Quando o empregado trabalhar com o empregador pessoa física e este empregador venha a falecer. Mas o empregado poderia continuar prestando serviço para o sucessor do empregador. Vamos imaginar um bar. O empregado atende o bar, o dono do bar morre. O filho do dono do bar assume pela sucessão o bar. O empregado pode continuar sendo empregado do filho do dono do bar. É uma sucessão de empregadores. Neste caso, o empregado pode dizer, não, está extinto a relação de emprego, né? Mas não significa, nessa hipótese, que o filho do dono do bar, o novo empregador, vai pagar as verbas rescisórias para o empregado como se tivesse mandado ele embora. Não, o empregado simplesmente ele extingue o contrato, não vai ter que pagar aviso prévio e tudo, tá certo? Então, as consequências da rescisão indireta são essas. O empregador é obrigado a pagar ao empregado tudo aquilo que pagaria ao empregado se tivesse demitido ele sem justa causa. No contrato por prazo determinado, o que o empregador vai ter que pagar então? 50% do que falta do contrato, como nós já vimos lá quando tratamos a extinção do contrato sem motivo. Na questão do contrato de trabalho por prazo indeterminado, o empregador vai ter que indenizar o aviso prévio com todas as projeções do aviso prévio, que é o período do aviso prévio. O empregador vai ter que liberar o fundo de garantia, ou o Poder Judiciário irá fazê-lo isso com a decisão final. O empregador vai ter que pagar a multa de 40% do fundo de garantia do tempo de serviço e o empregador vai ter que também entregar a documentação necessária para o empregado receber o seguro-desemprego. Então, as consequências da justa causa do empregador são as mesmas consequências da extinção do contrato de trabalho sem motivo por iniciativa do empregador. Resumidamente falando é isso, né? Na justa causa do empregador, o empregado terá direito aos mesmos valores e às mesmas liberações que ele teria na extinção do contrato de forma imotivada. E também, foi um parênteses que eu fiz, o empregado pode pleitear, na questão civil, uma indenização por danos morais, caso aquela justa causa do empregador também importe numa ofensa aos direitos individuais do empregado que leve à reparação por danos morais. Tá certo? Então, com essa aula de hoje, eu termino esta parte da extinção de trabalho de forma motivada por iniciativa do empregador e do empregado. Quando o motivo for dado pelo empregado, no caso da iniciativa do empregador, e quando o motivo for dado pelo empregador, no caso do empregado. Na terça-feira que vem, eu pretendo tratar com vocês as outras extinções da relação de emprego de forma motivada. Então, eu aguardo que vocês enviem as questões de vocês, as dúvidas, o que a gente puder tratar desse tema por enquanto, tá? E depois que eu terminar esta parte, eu vou passar para vocês o PDF também
lá no nosso ambiente virtual, tá bom? Um abraço, cuide-se e estamos à disposição.